Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe de Villanueva. Um dos maiores ataques que eu recebo, né, principalmente da militância neoateia, é que eles me acusam de eu ser inimigo da ciência, né? De eu ser um crítico do pensamento científico. E, na verdade, eles adoram querer me rotular como uma espécie de obscurantista religioso fanático, justamente por eu não colocar a ciência acima da filosofia ou de outras formas de conhecimento, inclusive reconhecendo que a ciência é bastante limitada para estudar vários assuntos ligados não somente ao ser humano, como à própria realidade, né? Eu já denunciei várias vezes aqui que o conceito da autoridade científica ele é bastante usado justamente para justificar ideologias ou agendas políticas extremamente espúrias sob uma áurea de seriedade acadêmica, né? Um exemplo clássico que eu já toquei várias vezes aqui é o da eugenia, ou seja, no final do século XIX e no começo do século XX, grande parte da classe acadêmica, da classe científica, né, universitários, políticos, intelectuais, começaram a aprovar a ideia de que pessoas consideradas defeituosas, pessoas consideradas com algum tipo de problema genético, ou pelo menos supostamente genético, elas deveriam ser eliminadas pelo bem da sociedade. Quando não eliminadas, esterilizadas, segregadas, né, entre outras coisas, através de métodos de, né, esterilização e eutanásia, né? Ou seja, no século XIX, no século XX, no começo do século XX, houve pessoas que começaram a incrementar teorias, né, sob aura de ciência, afirmando, por exemplo, que a pobreza tinha origem genética, né, que a loucura tinha origem genética, ou então que a criminalidade tinha origem na hereditariedade. E logo essas pessoas com genes, né, ou com protoplasmas, ou que, como eles chamavam, ou qualquer outra coisa que tinham essa maldição da hereditariedade do crime, ou então da pobreza, né, ou da indigência, ou da loucura, elas, junto com as suas famílias, por serem portadoras de uma suposta doença genética, elas deveriam ser frontalmente eliminadas do mapa em nome, né, da pureza de uma raça perfeita. Malgrado isso, ou seja, malgrado não somente a eliminação dos fracos, os cientistas, brincando de Deus, né, vestindo o jaleco e começando a dizer os sacerdotes da nova era, começaram também a acreditar que manipulando a seleção natural, né, ou seja, a seleção natural que era aplicada a animais, né, a porcos, galinhas e vacas, também poderia ser aplicada aos seres humanos. Ou seja, através da depuração étnica, racial, né, ou física daquelas pessoas geneticamente fracas, nós poderíamos criar uma raça perfeita. Esse discurso que hoje nos parece monstruoso, porque é um discurso racista, é um discurso inclusive que deu um incremento ao pensamento nazista, né? Ele tinha grande respeitabilidade em universidades como Harvard, como Yale, como Chicago, né? Como em universidades europeias e universidades em geral, inclusive do mundo todo. Ou seja, as pessoas, cientistas, intelectuais, fundações riquíssimas e até governos aprovando nada mais nada menos do que a eliminação de mais ou menos 10 ou 15% da população mundial, né? Inclusive dentro da criação de um sistema de controle racial, né, que é coisa digna do admirável Mundo Novo de Huxley. Ou seja, as pessoas vão querer controlar geneticamente os indivíduos e inclusive depurar, né, aquelas pessoas ou eliminar aquelas pessoas que eram consideradas incompatíveis para o ideal de raça ou de beleza ou de saúde desse povo, né? Fazendo esse introito, né, e inclusive, né, já começando uma outra questão, eu vou apresentar inclusive um livro, uma fonte de um jornalista americano chamado Eden Black, chamado A Guerra contra os Fracos, em que ele retrata tudo isso que eu estou falando agora, ou seja, a ciência sendo usada, ou pelo menos um discurso científico sendo usado para a defesa de pseudos valores ou pseudo, né, pseudos, porra, defender a defesa de ideologias e de doutrinas perversas, né? Doutrinas que geraram no século XX o genocídio de milhões de pessoas, o extermínio maciço, né, de judeus, de ciganos, de poloneses, entre outras coisas, inclusive de retardados mentais, como aconteceu na Alemanha nazista entre 1939 e 1941, como também a esterilização de mais de 50 mil americanos só na primeira metade do século XX. E tocando nessa questão da autoridade científica,
Existe um sujeito que é membro de uma dita Liga Humanista Secular, e já pelo nome você percebe que coisa boa não é, você cheira enxofre aí, né? Porque tem alguma coisa satanista no meio. Um sujeito chamado Eli Vieira, né? Que se identifica como geneticista de Cambridge, e ele ficou conhecido, né? Por tentar refutar as opiniões do pastor Silas Malafaia sobre o homossexualismo, afirmando que o homossexualismo tem origem genética. Eu confesso que quando ele falou isso, me lembrou muito as argumentações, por exemplo, do eugenista americano chamado Charles Davenport, que dizia a mesma coisa com relação à pobreza. Não? Ou seja, os pobres são pobres porque são geneticamente inferiores. Não? Ou então as pessoas que são retardadas porque elas têm uma complexão genética que pode transmitir para suas famílias. Inclusive, suas famílias têm que ser eliminadas porque são portadores dessa deficiência genética. Ou seja, você atribui ao gene qualquer tipo de coisa do comportamento humano como se fosse possível padronizar o ser humano a partir desses conceitos, né? Claro, você previu o gene da puta que o pariu, aí pronto, aí você diz que aquela pessoa vai ser assim, e em nome disso você tem que eliminar aquela pessoa, né, se ela for indesejável para você, né, conforme os seus critérios de doença, ou de loucura, ou de beleza da raça, ou sabe-se lá por quê, né? Ou seja, essa atribuição de genética a tudo, né, é gene do homossexualismo, aí vão depois inventar o gene da pedofilia, ou vão inventar o gene, sei lá, o gene egoísta, né? Já se atribui sentimento ao gene. O gene tem mais sentimento do que sua personalidade. Então, é o seguinte, na verdade não é você que está sentindo, é o teu gene que é egoísta. Então você se torna egoísta porque o teu gene está assim. Então você tem que tirar esse gene egoísta, quem sabe você virar altruísta, né? Ou seja, essas maluquices supersticiosas, você vê que elas têm grande força porque nós somos já dominados em grande tempo, há muito tempo, por essa doutrina secularista, né? Essa visão cientificista da realidade que acha que através de critérios de quantificação você pode controlar a realidade. Mas falando em Eli Vieira, né? Já que eu dei apenas um esquema da trapaça, que é esse sujeito, né? Já que ele gosta de sempre usar a autoridade de Cambridge para tudo, né? Inclusive para as asneiras dele, né? Ele escreveu no blog dele aqui, chamado Resposta a... Ele escreveu aqui, né, algumas asneiras sobre a Igreja Católica, com um título Resposta à Cartilha Obscurantista da Igreja Católica para a Jornada Mundial da Juventude. E ele começa assim: entidades ligadas ao Vaticano distribuíram milhares de cópias de um manual de bioética para jovens na ocasião da visita do Papa Francisco ao Brasil. Achei curioso o nome, dado que bioética é uma área séria de pesquisa filosófica completamente secular. Vamos analisar uma seguinte questão. O senhor Eli Vieira está afirmando que a ética só é um monopólio dos secularistas? Bom, se ele fala de bioética à la Peter Singer, né, aquele que diz que nós podemos matar crianças recém-nascidas e nós devemos proteger os animais, realmente ele tem razão. Eli Vieira realmente está no nível, né, da ética dos animais do Peter Singer. Realmente, nesse ponto eu concordo que a bioética é, né, uma pesquisa filosófica, embora não muito séria, né, que seja secular. Realmente, vocês se equiparam aos animais. Não, minto, os animais estão melhores, em melhor situação do que vocês, né? Vocês acham que deve se eliminar, por exemplo, os recém-nascidos, como o Peter Singer fala. Mas em contrapartida, né, vocês morrem de amores por uma ova de tartaruga. Mas aí, né, ele já começou a falar aqui, né, aí ele começou a citar a questão do pessoal católico, né? Sejamos realistas, nasceu os menino ou menina. A procriação necessita de pai e mãe. A criança precisa de um pai e mãe para se desenvolver. Bom, palavras da igreja, e eu acho que são verdadeiras. Aí, o Eli Vieira, dando uma carimbada no Papa, né? Ele que se acha mais autoridade do que o Papa, deve se achar até mais autoridade do que Deus, respondeu, né? Retrucou. A Universidade de Cambridge, pronto, a Universidade de Cambridge é tudo, né? É resposta para tudo, né? Basta ele ser de Cambridge, se ele comer merda e dizer que é chocolate, também a Universidade de Cambridge adota, né? Se adotar, né? Se a Universidade de Cambridge começar a comer merda, então ele vai dizer que também isso é lindo e maravilhoso. A Universidade de Cambridge, Reino Unido, já divulgou estudo mostrando que não há qualquer diferença em competência sociopsicológica entre crianças criadas por casais tradicionais e crianças criadas por casais do mesmo sexo. A realidade é esta, e a realidade do realismo da igreja é uma invenção ideológica sem qualquer âncora em fatos. Ou seja, quer dizer, 2000 anos de história do cristianismo não valem nada para ele. O que vale é meia dúzia de palpites de agendas políticas, né, acobertadas por um nome de uma universidade. Como já sabemos que até a eugenia já foi defendida por gente de Cambridge, ou por exemplo, por gente de Yale, ou por gente de Harvard, realmente a opinião de Cambridge e bosta para mim é a mesma coisa. Ou seja, isso não é nenhum argumento. Isso aqui é uma carteirada do típico professorzinho universitário do país dos Bruzundangas.
Aí ele bota aqui. Ele faz uma refutação a um trecho da própria Igreja Católica, né? Pelo menos da cartilha, né? Da Jornada Mundial da Juventude. O menino pelado olha para o pênis e questiona: não sou homem? Eu? Então o que é isto? Aí ele responde: existem meninas que nascem com pênis. Isso é um fato reconhecido por publicações médicas recentes. Pronto, né? Ele precisa de uma publicação médica para dizer que é alguma coisa. Vamos falar um pouco da realidade do desenvolvimento embrionário. Até os 2 primeiros meses de gestação, desenvolve-se a genitália, mas só da metade da gestação adiante desenvolve-se os circuitos cerebrais associados à identidade de gênero. O desenvolvimento da genitália de qualquer organismo com genoma humano, independente de haver cromossomo Y ou não, seguirá para o surgimento da vagina na ausência dos hormônios, masculinizantes. O que ele Vieira está dizendo é o seguinte, é que existe um sexo no cérebro e um sexo na sua caceta ou na sua buceta. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que existe uma diferença entre o sexo biológico e o que você acha que é o teu desejo. Resta saber, ele explicar a origem, né, desse dito sexo na personalidade, né? Já que o que define a nossa sexualidade não é o que nós acreditamos que seja o sexo, mas sim a maneira, a nossa compreensão física. E por outro lado, ele pega um exemplo de uma anomalia genética, uma anomalia congênita, que é uma mulher nascendo com um pênis, para afirmar justamente que não existe vínculo entre alguém ter o pênis e a vagina e a sexualidade. Veja até que ponto um homem pode ser tão desonesto e tão mau caráter a ponto de pegar uma dita ideologia de gênero, né, que acha que o sexo não está ligado mais à questão biológica, mas sim psicológica, e em nome disso ele coloca a ideologia, né, quer dizer, ele coloca a ciência para fundamentar uma ideologia que já é por natureza falsa. Ele começou, né, e ele já começa aqui. Existem pessoas XY que se desenvolvem com sensibilidade androgênios. São mulheres com vagina, em sua maioria heterossexuais. Isso fica difícil conciliar com o dogma de que Deus criou primeiro o homem e depois modificou em mulher, como acreditava Tomás de Aquino, notório misógino que defendia que mulheres eram formas degeneradas de homem. Ou seja, na verdade aqui nós vemos um ataque à Igreja Católica, né, bem fraquinho, porque ele Vieira, o conhecimento que ele Vieira tem de São Tomás de Aquino, é claro que é aquela vulgata de propaganda imbecil da TEA, ou da Liga Humanista Secular, e ele tem tanto conhecimento de religião, né, como uma ameba estudando grego em Aristóteles. Em suma, vamos lá. E ele coloca o seguinte: como existe uma independência temporal entre o desenvolvimento do sexo biológico genital e o desenvolvimento das estruturas associadas a diferentes gêneros no cérebro, é natural, possível e sempre acontecerá numa minoria da humanidade que o sexo biológico se desenvolva de uma forma e o sexo cerebral se desenvolva de outra. Será que nós estamos falando mesmo com um cientista ou nós estamos falando apenas com um esotérico aqui, né? Como é que ele prova a existência de um sexo cerebral? Como é que a gente pode conceituar o aspecto da sexualidade, né, no âmbito apenas de uma subjetividade? Quer dizer o seguinte, se eu nascer como um homem, se eu nascer com um pinto, com cromossomo XY, se eu acreditar que eu sou mulher, na verdade eu tenho uma sexualidade feminina. Né? Sabe-se lá por quê? Ainda que eu não tenha TPM, ainda que eu não tenha uma vagina, ainda que eu não tenha menstruação e não saiba nem mesmo fazer um filho na minha barriga, porque a minha barriga só faz merda, né? Na cabeça dele é o seguinte: existe um sexo psicológico. Resta saber onde ele determina essa sexualidade psicológica no cérebro, né? Já que ele está dizendo que existe um sexo cerebral. Ou seja, esse sujeito tem que ter um tratamento psiquiátrico, meu filho. Um sujeito desse é maluco. Ele não está falando coisa com coisa. Se uma pessoa rejeita a sua condição sexual, não quer dizer que ele seja uma mulher. Quer dizer apenas que ele tem um problema de identidade na aceitação da sua realidade. Se eu chegasse para alguém e dissesse assim: eu sou Napoleão Bonaparte, eu vou dizer que existe um Napoleão Bonaparte cerebral na minha cabeça, né? Se eu tenho um problema sério com a minha realidade física e biológica. Ora, se alguém tem um problema sério com a realidade física e biológica, ou seja, tem um problema de rejeição à sua própria pessoa, então essa pessoa é problemática, essa pessoa tem problemas mentais, essa pessoa tem problemas psicológicos, tem problemas existenciais. Mas ele Vieira, que é um trapaceiro, um vigarista, um charlatão de Cambridge, ele adora usar a autoridade científica para justificar um bando de maluquice, essa coisa da identidade de gênero. Qualquer pessoa bem estudada sabe que a identidade de gênero é uma ideologia. E agora o que ele faz? Ele faz que nem os eugenistas do começo do século. Por mais que os fatos comprovem que a eugenia era uma farsa, o importante não é provar a verdade. O importante é justificar
através de critérios ou simulacros pseudocientíficos, uma ideologia, uma agenda política, uma doutrina. Percebem a falácia desse jumento, desse sujeito? Em suma, quer dizer, no final da história, quer dizer, o cara inventou uma sexualidade esotérica, né, que só existe na cabeça dele, né? Da mesma forma, e é engraçado, né? Quer dizer, aqui ele já está dando uma outra origem à sexualidade. Quer dizer, antes a sexualidade tinha origem genética, ou seja, o homossexual existe um gene homossexual. Né? Se tiver um pedófilo, também tem um gene pedófilo. Se você tiver também um cara da zoofilia, gosta da bunda do bode, né? Quer comer o rabo da cachorra, sei lá. Né? É também um gene, né? Agora ele mudou totalmente o discurso dele. Agora já não é mais genético, é psicológico. Ou seja, existe um sexo psicológico, sabe, sei lá, um sexo cerebral, ou seja, eu não sei se existe uma xoxota no cérebro, uma pica no cérebro, para ele dizer que o cérebro tem uma sexualidade. Mas tudo bem. Então, quer dizer, ele está afirmando que existe um sexo cerebral que dissocia do sexo biológico. Quer dizer, quer dizer, um sujeito desse está enlouquecido, está já à beira do hospício. Mas, em suma, né? Como já denunciei já no início aqui, nós estamos vendo aqui a ciência, a autoridade universitária, a autoridade acadêmica e o vazio argumentativo. Tudo baseado em sofismas ridículos, né, de um sujeito que, longe de ser um cientista de verdade, apenas não passa de um charlatão.